Olá, boa tarde. Como vão todos e todas? Tudo bem? Hoje a gente vai ter uma conversa, né, muito linda sobre leitura para bebês, né? E a gente não podia deixar de falar de leitura de bebês sem a gente citar uma figura maravilhosa que é Yolanda Reis, né? Yolanda Reis, ela tem esse livro aqui, A Casa Imaginária, né, que traz muita coisa sobre leitura para bebês. E a nossa convidada de hoje, né, é Rosângela. Rosângela Lima, ela é uma autora de mais de 20 livros, né, ilustrados, que são muito utilizados na educação infantil, tá? Na verdade, a gente não sabe se Rosângela é uma professora escritora ou se ela é uma escritora professora. Porque em meio a tantos anos de experiência, né, nas duas profissões, é, e são profissões que ambas inspiram, né, atuações para estar sempre muito próximas às crianças. Oi, Rosângela, tudo bem? Estou falando um pouquinho de você aqui, né? E aí, Rosângela, em sua atuação, tanto como escritora. Oi, querida, tudo Oi, bem? Fabiana, tudo bem? Tudo jóia. Eu estou dizendo que você, na sua atuação como professora e escritora, né, sempre andava Ah, percebendo as características das crianças, observando as ações e as falas, os saberes, os fazeres de cada uma delas, né? E o exatamente. que você mais gosta de fazer, que é o imenso, que faz com imenso prazer, é contribuir por meio da sensibilização de professores de escolas públicas ou privadas para a importância da literatura na vida para crianças, né? E Exatamente. aí, hoje a gente vai começar conversando sobre bebês, né? Leitura para bebês. Isso. E eu queria conversar com a citação, né, de Yolanda Reyes, né, que é autora lá e trabalha na Biblioteca de Estampa Pájaros, Colômbia. eu não me lembro, na Colômbia, Na né, que Colômbia. traz muito, né, que traz muitos, que hoje a gente não consegue falar de leitura para bebês sem falar de Sem Yolanda falar dela. Reis, né? Exatamente. Isso. E aí ela traz o seguinte, ela diz, talvez por sermos parte de uma saga escrita com palavras, precisamos ser nutridos, não só com leite, mas também com esses invólucros, né? E aí ela diz que esses invólucros são as histórias, os contos, os poemas, onde se encontram os que estão chegando agora, e os que chegaram há muito tempo, e os que já se foram. Ler é, no fundo, estabelecer diálogos entre os que estão aqui e agora com os que moram longe ou morreram, e os que estarão vivos quando estivermos mortos. É tornar visível e audível o invisível e o inaudível. Por isso, talvez as crianças peçam, queiram, necessitem que leiamos para elas. Precisam ser envolvidas, decifradas, acompanhadas, consoladas pelas palavras. Precisam também dar nomes a tantas sombras, a tantas coisas invisíveis. Então, por que ler para bebês? Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, a Diana, o Grupo Avançar. É um prazer realmente, porque há muito tempo eu trabalho com criança e com literatura. Então, hoje a gente vai falar dessas duas coisas, né? Então, como você disse, bem disse no início, Fabiana, não dá para falar de literatura para bebês sem falar de Yolanda Reis, né? E eu ia Né? justamente dizer isso para vocês. O seguinte, todos, na medida em que... você está me ouvindo direitinho? Tô ouvindo Tá? super bem. Certo. Uhum. Na medida em que as pessoas, quando nos grupos que eu me encontrava, como você falou, em grupos de formação de professores, e eu me encontro sempre, frequentemente, com professores, essa é uma pergunta recorrente. Por que ler para bebê? Precisa mesmo ler Uhum. para bebê? Então, eu fui lendo um pouco de Yolanda, de Valdívia, de Lara,
Meada e outros teóricos muito importantes e que fazem questão de colocar essa fala sobre a linguagem, né? A voz humana para o bebê. Então, Yolanda Reyes, né, diz o seguinte: a voz humana, principalmente a voz da mãe, é um dos primeiros vínculos de afeto com o bebê. Tá? Dentro da barriguinha, ainda na gestação, não é? As crianças, os bebês já ouvem a voz, já tem esse contato forte com a voz, não é isso? Nos estudos, a gente lendo, a gente percebe isso, tá? E, inclusive, no livro A Casa Imaginária, de Yolanda Reis, né? Esse Eu livro apresentei ele se aguardando. Esse livro maravilhoso, né? Ela cita Evélio Cabrejo, que diz também algo que eu quero ler para vocês, que é o seguinte, ele fala: o rosto da mãe desempenhará um papel fundamental na mobilização da atividade psíquica do bebê, pois um rosto não é simplesmente algo como uma boca, um nariz e 2 olhos, e sim um livro que envia seguidamente informações que ele maneja a cada instante e que não nos damos conta, né? O primeiro livro do bebê, segundo os teóricos, é o rosto da mãe. Então, essa voz, né, da mãe, esses balbucios que ela troca, ele faz e ela vê. Inclusive, tem uma parte aqui no livro que ela diz o seguinte: quando o bebê sorri, a mamãe sorri muito mais. Aí ele fala com ela fala com ele. Então, essa voz, ela calma, ela deixa o bebê seguro, né? Ela tem um ritmo. Ele percebe a cadência, o bebê percebe a cadência, né, dessa conversa. E a música, né? A música nessa voz, há som nessa voz que o deixa assim confortável. Por isso, lemos para bebê. Uhum. Ela diz assim também, né? Poderíamos dizer que esses são os caminhos da cultura por onde a mãe transita intuitivamente com seu bebê, quando recorda os acalantos, as cantigas de ninar e a tradição oral. E aí ela diz que recordar vem do latim, que significa passar pelo coração, né? Isso. Então, por que esses acalantos? Por que essas cantigas de ninar? Por que as histórias? Por que as conversas? Por que a tradição oral? Tudo que a gente sabe que é a literatura, né, que está no veio de cada cultura, é tão importante para o bebê desde a barriga da mãe. Olha só, o seguinte, a gente tem aqui também o folclore infantil de Veríssimo de Mello. E ele vai se encontrar com a fala de Yolanda Reyes no seguinte: essa oralidade, né, essa tradição oral, que desde as mamas, as amas de leite, os bebês, as mamães e as cantigas de niná vão fazer com que essa linguagem essa voz vá acolhendo o bebê e essa linguagem vai evoluindo. Então, ele tem, Veríssimo de Mello aqui, ele fala muito, né, de Câmara Cascudo, e ele faz as classificações dessa oralidade, né, nessa primeira infância para esse bebê. Então, ele classifica as canções de niná. As canções de niná são extremamente... elas são repetitivas, elas têm a aliteração, né? Isso é tão curioso, Fabiana, em relação à canção de niná, que elas falam, sabe, que a mãe vai ter que sair um pouco, a mãe vai voltar, e desde já, né, segundo os autores, as crianças vão se acostumando com essa ausência da mãe. Então, ele classifica primeiro com essa questão da canção de niná. A primeira coisa que a gente tem que fazer é investir. Né? O primeiro movimento é investir nessa canção de niná, que ela realmente vai fazer essa aproximação, porque leitura... acima de tudo, né? E a voz, a oralidade, é um ato de amor, né? Afetividade. Então, depois que
que boi, boi, boi da cara preta, e vai, e a criança vai adormecendo. E aí ele segue falando também que os brincos viriam em seguida. Não há uma sequência, mas os brincos seriam indicados. Quando o bebê Mão, acorda né? alegre, os brincos. Então, tipo, marra, marra, carneirinho, que o adulto bota a criança, né? A mãe bota a criança no colo e vai carregando ele até a testa. Então, esses são os brincos. Quem não, né, colocou o bebê no colo e começou a falar cavalinho, 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 cavalinho. Esses brincos, essa sonoridade, esse amor, essa afetividade vai marcar a criança. Então, essa Uhum. oralidade é extremamente importante. E aí a gente depois amplia um pouco, né? Isso. Todos esses elementos que a mãe introduz no mundo do bebê, que é a palavra, o tato, o movimento, a atitude, né, que você falou, É, ela diz que formam um envoltório para fixar a comunicação entre a mãe e o recém-nascido, né? exatamente, né? Então, para o bebê, quando ele grita e a mãe aparece, na verdade a mãe o decifra, né? E ao nomear o que o bebê sente quando ela olha para ele, né? Reagindo a que o próprio bebê faz, se é choro de sono, se é choro de fome, se é choro de dor de barriga, se é choro de birra, se é para trocar a fralda, né? Então Isso. a mãe vai lhe dando as chaves para o próprio bebê reconhecer o que ele está sentindo, né? Até Então, porque... a minha pergunta é, Hum. qual a importância disso, né? Como é que isso dialoga com a literatura, né? Quando é que a gente começa a ler dessa forma para os bebês, né? Que às vezes as Olha, pessoas acham que é ler literalmente, né? Não é é, ler essas expressões, né? exatamente. Ler literalmente vai começar também, né? Mas as expressões, elas começam justamente no que eu falei, nas canções de niná, nos brincos, porque a literatura é a língua em sua versão mais rítmica, né? A criança, ela nasce já um ouvinte poética. Você pode e deve ler para ela a todo momento, né? E existe nessa nossa fala também algo que eu queria colocar, que é o contar histórias para a criança, cantar para a criança, falar com a criança e ler para a criança. Também tem tudo isso aí. Então, esta primeira infância, ela precisa disso, ela precisa estar envolta a palavras, né? Essas palavras, elas vão sim ter uma função dentro dessa relação da mãe com o bebê. Sim. E aí, a partir do rosto da mãe, das histórias, das canções, dos brincos, as crianças vão crescendo e precisam continuar, né? Nesse mundo literário, de uma maneira assim, que elas merecem, de uma maneira de forma muito importante que eu coloco, que não a gente não precisa esperar que ela faça 2, 3, 5 anos para começar a ler histórias, né? Para começar a entender, a compreender as histórias. Tem uma professora aqui da Federal que há 20 anos ela estuda exatamente essa comunicação, né? O desenvolvimento da comunicação entre mãe e o bebê no início da vida. O nome dela é Maria Lira Maninha, que é uma figura incrível, né? E há 20 anos ela trabalha especificamente com essa idade até os 9 meses, né? Desde quando a bebê nasce até os 9 meses de idade. E aí ela diz, essa comunicação acontece por meio de 3 ações básicas, né? O estabelecimento, a extensão e a abreviação, né? E que há 2 pressupostos fundamentais para essa proposta. Então, ela fala do tempo, né, do tempo de inclusão, né, nesse tempo que a gente dedica como constitutivo dessa dinâmica de comunicação. E ela diz também que assume que o desenvolvimento humano, né, ele se dá num contexto sociocultural, que essa participação, né, se concretiza através da história da construção desse desenvolvimento. Então, minha pergunta é, por que a presença, a inteireza, né, a inteireza mesmo do ato de ler ou de compartilhar uma história com uma criança, com um bebê, é tão fundamental para o desenvolvimento dele?
essa Olha, presença, né? Porque a gente tá ali, né? eu vou voltar em Yolanda Reyes quando ela fala do triângulo Uhum. amoroso, Ah, é né? lindo. É lindo. Ela fala do triângulo amoroso, né? É o livro, o adulto e a criança. Então, esse triângulo amoroso, ele vai seguir por muito tempo. E ele só acontece quando há afetividade. Uma vez que você se dispõe, né? E você falou na questão do tempo, ler para a criança é se dispor para ela, é se entregar, é presenteá-la com o seu tempo e com o seu carinho, com o seu amor. Imagine você com a criança do seu lado, lendo, fazendo, mudando as vozes, e ela vai entendendo, sim. Agora você tem que estar totalmente dedicado a este momento. Né? Não é um momento que você vai se dispersar com telefones, com alguém falando, com outros afazeres. Né? É um momento em que você vai, de fato, estar disposto a acolher a criança, não é? E investir na oralidade, na literatura, que é justamente esse triângulo amoroso. Uhum. Oi, Fá. No que eu Ó, vi. tem Betty Cruz aqui que colocou uma mensagem muito linda. Ela diz assim: lembranças sonoras que estão na nossa memória afetiva. A voz maternal tem um potencial curativo, né? E aí eu Lindo. lembro, né? Tem É. Virginia Woolf, né? Que Virginia Woolf diz o seguinte: nada ocupa o lugar da infância. Uma folha de hortelã atrás de volta, ou um chá, uma xícara com um círculo azul. E aí tem um outro Uhum. livro que eu acho muito legal, que a gente pode, que está inclusive em PDF, que se chama Literatura na Educação Infantil, Acervos, Espaços e Mediações. Lígia Cademartori, né? Ela escreve assim: não é difícil nos identificarmos com o que a narradora diz. Sabemos da intensidade com que, de repente, surgem sensações dos nossos primeiros anos a partir de algo mínimo, insignificante aos demais, mas capaz de nos devolver, por instantes, uma época perdida. Né? É preciso considerar, porém, que se trata de uma memória pessoal, permite forma de reencontro com a nossa infância, mas não diz muito sobre ela. Além disso, uma recordação da infância é sempre impregnada de subjetividade e inescapavelmente afetada pela ação do tempo por seus filtros. E aí, a minha pergunta é: o que é que vai ficar na memória dessas crianças quando a gente Ah, lê para elas desde pequenininhos, né? deixa eu te dar um exemplo. Nessas minhas leituras, eu descobri uma maravilhosa escritora da Espanha, que se chama Lara Meana. Não sei se você já ouviu falar. Lara Meana, ela tem uma livraria na Espanha, né? E ela disse que a primeira lembrança dela, ela para assim para lembrar da infância, vem a voz da avó dela passeando por essa cidade na Espanha, contando histórias de monstros, de fantasmas, de heróis. O percurso era um percurso muito longo, mas que a deixava escuro, por sinal, mas a deixava muito tranquila aquela voz da avó segurando na mão dela, passeando e contando essas histórias que ela mesma inventava. Então, ela seguiu pela vida e sempre que lembrava disso, dava vontade assim, de parar, de escrever, né? E aí ela se tornou uma escritora, tem uma livraria, anda pelo mundo trabalhando com grupos de leituras para crianças e para bebês, sobretudo. E é isso que eu quero te falar. A voz, né, da avó dela, eu achei muito interessante. Outro fato em relação a isso que você falou, Fabiana, que eu achei também extremamente pertinente colocar aqui agora, é que o escritor João Ubaldo, ele fez uma referência a Jean Paul Sartre, né, o existencialista, o filósofo francês, que disse que a literatura tem cheiro da mãe dele, de colônia e de sabão. É mesmo. Literatura tem cheiro da mãe, de colônia e de sabão, e aquele menino que ficava numa cadeira em frente àquela mãe, né, fez toda a diferença na vida dele, e aí ele ficava ouvindo histórias
e mais histórias. Entrava na imaginação e pensava e perguntava. E outra coisa que eu vi também, que eu li, foi em relação a esse momento, né, do triângulo amoroso, esse momento. Nesse momento, a gente tem o privilégio de estar com a criança, de entendê-la, de compreendê-la. Oportunamente, se você souber aproveitar bem esse momento, você vai usufruir, e a criança também, de uma maneira fantástica. Porque aí as histórias revelam, né? Tanto os protagonistas como os antagonistas, elas revelam muito do nosso ser, né, interior. A gente precisa muito dessa fantasia, da realidade, mas a fantasia nos nutre. Muito, né? Muito. Duda até colocou aqui, Duda Andrade, colocou que está amando as colocações, né? Bom. E aí, eu queria pensar um pouco, né, no que Lígia ainda diz, que ela diz assim, para pensar a relação da criança com as narrativas, sendo ela tanto quem as recebe como quem as formula, recorro a conceitos que destacam a dimensão do corpo, né? Na constituição psíquica, enfatizando que é por ele, pelo corpo, que se dá a mediação com o mundo do infante, né? Do infante, daquele que não fala. E é por meio do corpo que se inicia o que Daniel Stern chamou de envelopes protonarrativos, e o que Bernard Goes denominou de espaços de narração. Aí a psicanálise tem alertado, os níveis corporal e narrativo andam juntos, né? Principalmente para o bebê, né? No tempo precoce da narratividade, ou seja, no período em que a criança é preparada para o desenvolvimento da narratividade, aquilo que ainda não pode ser comunicado pela linguagem verbal encontra outra forma de comunicação. Quando falamos, portanto, de narrativas nos primeiros anos, é preciso levar em conta que existe, primeiro, uma narrativa corporal e só mais tarde uma narrativa verbal. Então, minha pergunta é, que relação o corpo tem, né, com essa narratividade, entendeu? E outra é, os bebês acompanham narrativas, né? Olha, pergunta, Fabiana, é o seguinte, eu sempre ouvi as professoras falando assim, mas Rosângela, como é que eu faço? Porque minha turma é do ninho, é do infantil, é do maternalzinho, e eu não consigo fazê-los parar, tal. Eles não vão parar. Não é importante nesse momento que eles parem, eles não vão parar, porque como você bem disse na citação, eles conhecem o mundo, descobrem o mundo a partir do movimento do corpo. Então, boca, tudo põe na boca, saem, correm, né? Então, a partir desse momento, a partir do momento que você se dispõe a ler para uma criança pequena, né, de 1 ano e meio, no berçário, na escola, você tem que ter consciência de que você não pode ter expectativas, né? Calma, não vou ficar lendo um livro ou contando uma história sem livro e a criança vai ficar paradinha lá por mais de 2, 3 minutos. Não se iluda, né? O que você precisa fazer é saber o que era uma boa história, né, para aquele momento, ler sim o movimento daquelas crianças, ver a hora de parar, a hora de começar, sentir se você pode continuar aquela história, tudo bem se você não terminar a história, mas que você ofereça esse momento para elas, e de preferência com boas narrativas. É isso. Eu tenho até uma passagem, né, com meu filho mais novo sobre isso, que aos 3 anos eu estava contando para eles O Pequeno Príncipe. E aí eu chorava e não sei o quê, e os meninos, mãe, o que é que você tem? Eu digo, eu estou emocionada. E aí teve uma passagem interessante, que a gente estava num clube, né, aqui, e eu estava sem dinheiro nesse dia, estava lisa. Mas levei um lanchezinho para eles e tal, não sei o quê. E ele começou a fazer birra, acho que com uns 3 anos, mais ou menos. Eu quero lanche, eu quero comprar. Aí eu virei para ele e disse assim, você lembra o que eu li ontem? O Invisível.
O essencial é invisível aos Visível olhos. aos olhos. Quando eu disse, eu não entendi Não nada. Aí entendi eu disse, nada. Pedro, o que é importante é o cuidado e o carinho que você não vê, mas que eu trouxe para você, que eu Que bom. entreguei em trazer esse lanche para você aqui. É isso que Uhum, a gente leu ontem que quer dizer. O que é essencial na sua vida, o que vai ficar na sua vida é o que você não pega, é o que você não vê, né? É o que você sente. E uhum. aí ele foi começando a compreender essa história, mas o povo lá no que ouviu o diálogo com ele, né? Começou a olhar para mim, parecia que eu era uma louca, sabe? Mas, Uhum. enfim, e isso chega nele, isso fica, e ficou marcado, né? E Fica assim, aí, Fabi. não fica? É Fica. incrível. As crianças estão mais atentas a esses momentos, a essas histórias, do que a gente pode pensar. Às vezes, muitas vezes a gente subestima, né? Veja bem, deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho mais de 20 livros já, e no meu primeiro livro eu fui para uma escola da rede privada, em que fui contar, você vai ao casamento do pato, né? Eu fui contar essa história para crianças muito pequenininhas, 2 anos e meio, 3 anos, muito pequenininhas. Antes da história, como o livro é pequeno e eles eram também pequenininhos, aí eu achei melhor contar e ler também. Eu li e contava, eu fazia essas duas coisas, com cartazes, mostrava o livro, contava. Antes a gente fez uma preparação, tá? Para essa história. Vamos lá, quem vai ao casamento do pato? Todo mundo levantando a mão. De novo eu perguntava, quem vai ao casamento do pato? Todo mundo levantando a mão e eu olhei. Eu já contei essa história várias vezes. Eu olhei para o fim estava numa paredinha assim, no lado de fora da escola, e do pátio, né? Da sala de aula do pátio. Aí um menininho não levantava a mão de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí eu perguntei novamente. Todo mundo levanta a mão, quem vai ao casamento do pato? E ele nada. Aí eu, antes de começar a história, eu fui e perguntei para ele, como é seu nome? Ele disse, agora eu não vou me lembrar desse nome. Aí ele falou, eu disse, por que é que você não vai ao casamento do pato? Ele fez, porque sábado eu vou para Gavatá. Que lindo! Lindo, Fabiana. Olha, isso eu não esqueço nunca, nunca, nunca. Outro dia eu voltei nessa escola para fazer um trabalho de formação lá e a professora lembrou disso e colocou isso, né, na atividade deles e ficou lembrou aos pais, porque foi muito interessante. O que aconteceu? Ele literalmente estava lá vivendo, né, a fantasia de ir no livro, de entrar no casamento do pato, entende? Uhum. Foi isso, muito, muito, muito bom. Muito bom. Teve Olha, uma... diga. não, não, eu ia falar mais dessa questão de desde pequena a gente não subestimar a questão de nós, professores e pais, e não subestimarmos as crianças, o poder que elas têm de interpretar as histórias, de ouvir as histórias, né? E a atenção da concentração também. Às vezes a criança não está nem sentadinha, mas ela está prestando atenção, ela está ligada na Às vezes história, está assim. andando ali, está do outro lado e E se não, você né? E está aqui. tá aqui. E se você fizer perguntas, ela vai. E eu achei muito lindo um vídeo que eu vi, né, vendo sobre bebês, uma mãe lendo, né, aquela coisa que eu falei inicialmente, a cadência, né, das palavras. O bebê de meses, a mãe lendo, aí ela fazia, ai, minhas orelhas. Toda vez que ela dizia, colocava essa interjeição, aí ele parava, ele engateava, ele rolava na cama, o tempo inteiro, o bebê para lá e para cá, ela fazia, ai, minhas orelhas. A história pedia essa repetição, né? Outra coisa que eu quero falar sobre já já. E aí ele parava um pouco e já percebia que depois que ela fazia, tinha minhas orelhas, ela espirrava também, era uma história, não me lembro mais o título do livro, mas diga Tem, aí. tem uma Iúria, né, colocou que a netinha dela, que tem 11 meses, ela gosta muito, ela está arrancando as páginas e tal, não sei o quê. E aí eu acho que é importante a gente tratar uma outra pergunta também de Marisa, porque eu acho que tem relação com a de Iúria, né? É explorar as relações com o ambiente, né? Com o ambiente e com o objeto livro, que eu acho que é importante.
como é que a gente... Porque, assim, a gente, às vezes, as pessoas supõem que é só você oferecer, né? Na verdade, nem é estar o tempo todo aberto, né, lá Isso. disponível, mas é que ele esteja acessível em um determinado tempo, em um determinado momento, e que tenha um comportamento daquela pessoa que está cuidando, né? Qual é o comportamento leitor, né, de estímulo, né, à criança para essa valorização desse objeto, né? Aí eu queria ouvir um pouco em relação ao ambiente, à organização do ambiente e ao acesso, né, para poder facilitar essa relação de valorização da criança pelo objeto livro, né? Então vamos na bebeteca, né? Que não é de brinquedo, né? Exatamente. Porque tem muita gente Tem que gente que pensa pensa em nisso, né? bebeteca, não Que é de ela brinquedo. isso, não é de brinquedo. Pois é, bebeteca é um espaço na biblioteca, na sala de leitura, né? Destinado a bebês, a livros, a leitura com bebês. Então, eu não vejo, não sei, eu não fiz essa pesquisa, Fabiana, não sei se você sabe informar, se há muito já pelo Brasil, porque fora eu sei que há um pouco, eu Na vi Colômbia existe na em todo Colômbia, canto, né? na Colômbia, no Chile, e Stella Barbieri, e Fernando Vilela, eles falam muito sobre isso, e em São Paulo realmente tem uma muito interessante, se eu não me engano, é a Stella Barbieri, que está à frente disso. É um espaço que agora não me ocorreu o nome. E tem a Bebeteca. E uma curiosidade que eu queria falar sobre isso é que há 2 anos atrás, Yolanda Reyes esteve em São Paulo, num congresso, algo assim, e ela falou, ela deu uma entrevista e alguém perguntou pelas bebetecas, né? Aí ela disse, olha, aqui nessa... Como é? Espanta-pájaros. Espantalho, que quer dizer espantalho, né? Eu fui ver assim, É, quer dizer espantalho. Essa bebeteca é super especial, e antes, no ano 2000, ela falou que eles abriram um concurso, né, para arquitetos bolarem, né, fazerem, né, elaborarem uma bebeteca. Então, nesse concurso, biblioteca não, bibliotecas. E aí ela foi e interferiu, disse, olha, que tal colocar um espaço para bebeteca tal? E ela disse, ninguém escutou. Logo depois, quando todo mundo começou a falar da importância da leitura para bebês tal, o que ocorreu? Eles começaram a readaptar as bibliotecas que foram premiadas naquele concurso de arquitetura, né? E aí, o que seria um espaço onde tivesse um local para trocar fraldas, cheio de almofadas, prateleiras muito pertinho, livros adequados para as crianças, e pessoas que, de fato, tivessem sabendo o que estava acontecendo, que movimento era aquele, pessoas que, de fato, quisessem investir nesse momento de literatura, né, com crianças muito pequenininhas. Eu achei muito interessante ela dizer que insistiu e ninguém queria, e depois todo mundo teve que se adaptar a isso. Né? Ela disse que não se trata de construir agora milhares de bibliotecas, mas de achar um espaço nessas bibliotecas para que essa biblioteca aconteça. Né? uhum. Para evitarem, né, estar só e sempre jogadas à própria sorte, com os monstros que povoam a infância, as crianças pedem uma história, outra, e outra, e outra, né? E aí, por isso é que talvez, desde que balbuciam as palavras, aprendem a nos pedir. Outra vez, de De novo, novo, né? é. Além do conteúdo da narrativa, as histórias e a voz são o pretexto para manter os seres queridos literalmente envolvidos nesta trama de palavras, né? Que participa da nossa busca pela construção de sentido, né? E aí Yolanda complementa dizendo que nessas experiências de leitura, muito antes da leitura alfabética, estão as bases da vida emocional e cognitiva, assim como estão também as bases do desejo de ler, desse comportamento leitor, né? Então, neste Exato. fascínio com as palavras que nascem a flor da pele e principalmente a flor de um abraço. Então, como escolher, o que escolher ler, né? Quais os livros
que a gente deve apresentar para os bebês e como ler para eles, né? Bom, vamos lá, vamos começar com quais os livros e por quê. As crianças muito pequenininhas, os bebezinhos, as crianças quando bebê, eles percebem muito, como a gente já falou aqui, a voz, né? A voz, a literação. Então, todo o teórico que a gente lê e toda a experiência que eu tive também, eu percebo que os textos com a literação, com as histórias com repetições, né? Elas trazem o quê? Segurança para as crianças. Por quê? Porque elas querem se aproximar dessa vida adulta sempre, né? A criança gosta desse faz de conta. Então, é como se elas tivessem assim, eu também já sei o que é que vai acontecer, tá? Então, histórias repetitivas, né? Tipo o Grande Rabanete, que Os contos de vem... acumulação, Os né? contos de acumulação, exatamente. Então, as poesias, né? As poesias, que daqui a pouco eu vou ter que dizer as minhas, porque senão não é minha marca, não fiz nada. As poesias vão sim encantar as crianças, né? Os livros de repetição, deixa eu só mostrar aqui, Fabiana, uma assim. Mostra. Vou mostrar, de Rosângela Lima, esse. Existem outros, mas esse está aqui na minha mão. Então, aqui o aniversário do rei, né? E tem O bebê sempre... os vários profissionais, né? E aí eles fazem assim, tá pronto, lembra do tá pronto seu lobo? Pois é. Uhum. Tá pronto seu lobo. Aí então eu fiz, tá pronto seu rei? Não, estou calçando os meus sapatos. Tá pronto seu rei? Então esse é só para dar um exemplo de vários outros que eu tenho aqui, de livros que a gente pode oferecer para as crianças. Quanto a livros que tenham repetições. Quanto a texturas, não sei se essa resposta é a que você está querendo agora, tal. Não, Mas assim, pode ficar à vontade. Toda vez que se pensa em livro para bebê, né, imediatamente as pessoas pensam em livros puppet, aqueles que você puxa as abinhas, em livros de pano, Pop-up, né? Em livros de cartonados, que só tem a figurinha, que tá... Eu não sou contra esses livros, não. Mas eu acho que o objetivo é outro. Com esses livros, ele vai conhecer, né? Ele vai tocar, ele vai aprender a perceber, manusear. a manusear, né? Ele vai levar a boca várias vezes, porque ele aprende comendo, literalmente, os livros, né? Então, esses livros... Tudo bem, não que você vá sair e comprar um livro eu quero só a sua bebeteca tem que estar mais nutrida, né? Melhor nutrida. Quer dizer, também uma coisa que eu quero dizer, que nem todos os livros que são cartonados não têm narrativas. Eles têm que ter narrativas, né? Eles precisam ter narrativas. E se tem narrativas, e são boas narrativas, eles são bem indicados para os bebês. Né? Existem alguns livros que a gente pensa, tipo, que é livro brinquedo, olha, esse aqui mesmo, que a gente bota o rosto e vai interagindo. Mas mais importante do que tudo isso é a interação, né? É a questão do triângulo amoroso, é a interação. Mas veja, livros, olha, assim não vão machucar provavelmente a criança, né? Elas não vão se machucar, olha, as arestas, né? Arredondadas, são bem indicados para as crianças. Tem outros também, né? E assim, eu só queria dizer o seguinte, se você não tem muitos livros, comece a adquirir livros bons. Como escolher? Leia os livros, porque o que a gente ouve também, que eu acho que você já escutou também, Fabiana, é que se o livro for bom para o bebê, né, o adulto tem que gostar também. Né? O adulto tem que gostar de ler, não pode ler por ler, ele tem que gostar. E o que eu percebo também que acontece, tanto com profissionais, né, educadores, como pais, que eu percebo, é que às vezes eles nem são tão leitores, mas como sabem que hoje em dia a gente sempre
está ouvindo falar que ler para bebê é bom, eles estão com maior frequência, né, lendo para o bebê. E à medida que leem, eles estão gostando também. Sabe quantas e quantas vezes eu leio histórias, né, para adultos, professores para adultos, leio Esse é histórias... clássico, né? É Lindo. clássico. Bruxa, bruxa. Bruxa, bruxa. E leio histórias para bebê e todos os adultos ficam assim, quase que dizendo de novo, né? Não porque eu seja uma boa contadora, não se trata disso, mas se trata de uma boa narrativa, tá certo? Então, livros a gente tem que escolher, sim, os bebês merecem boas narrativas. Pronto, acho que eu Então, respondi. aí uma pergunta, né, que a gente vê muito. Livros para criança, eles são aqueles livros que tem que ser super mega power coloridos, né? Eles são livros que tem que ter pouco texto, né? Texto curto, é isso, né? Que a gente já sabe que não é dessa forma, né? E aí a gente precisa explicar um pouco, né? Retomar essa discussão no momento em que a gente precisa realmente ver como é que são as configurações do que é literatura, porque uma coisa é o livro brinquedo, beleza, ele tem uma função, né? Isso. Que é a função dessa coisa que a gente estava falando do comportamento leitor de manusear e tal, de levar a boca, tranquilo. Mas quando a gente trata de literatura, de leitura, né, a gente precisa ter outros critérios de escolha, né? E aí eu acho que eu queria conversar um pouco sobre esses critérios de escolha, né? Porque eu vejo muito pais e mães, o menino gosta de livro muito colorido, nem sempre, né? Infelizmente, Nem é o que sempre. eu... Né? Livro muito colorido não quer dizer absolutamente nada. A gente pode sim ter livros muito coloridos, bons. E muito bacanas. E bacanas, né? Mas aí, veja, entra na questão dos autores, né? Que a gente tem que ver. Os autores, o ilustrador e o escritor. Os autores, né? Quando há essa conversa, né? Até se fala muito hoje em livro-álbum. Quando há essa conversa entre ilustração e narrativa, Que um não muito pode interessante. Eu tenho uma experiência muito interessante com isso, que é exatamente assim, quando você faz uma contação, né, quando você conta essa história sem um menino ver, sem a criança ver a ilustração, e quando você só mostra a ilustração sem contar o texto, ele não se completa, né? Exato, o livro ilustrado, ele precisa das duas coisas, e isso é muito forte na criança pequena, né? Fabiana, o livro ilustrado. As ilustrações estereotipadas, eu acho que elas estão findadas a acabar, né? Então, assim, ilustradores maravilhosos, você pode encontrar numa livraria, numa boa livraria. E o livro pode te chamar a atenção pela estética, mas você também tem que observar o que acontece dentro, que narrativa, o que vai levar, qual é a tua proposta para levar para a criança, né? Sem didatizar, não é necessário didatizar. É outro papo, é outra história, didatizar. Não é necessário. Eu, como professora, geralmente, né, a gente didatiza em alguns momentos, mas não abro mão da leitura de leite. E nem da apreciação da estética, do projeto gráfico. Gente, pelo amor de Deus, olha só, tu conheces Minhocas Comem Amendoins? Ele não quer absolutamente nada, né? Não quer absolutamente nada, quer divertir as crianças que ficam no nonsense, né? De uma minhoca comer o gato, o gato comer o amendoim comer um passarinho. Então, isso vai divertir. E esse é um momento interessante, essa escolha do livro. Você também se divertir como adulto, gostar do que está fazendo para a criança. Meu Deus do céu, eu numa biblioteca passo horas, numa livraria, observando, sabe? Tudo isso. E o que você falou, para não me perder na tua pergunta, em relação a textos curtos.
Não tem nada a ver com criança, textos curtos. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre que começava, os meus alunos eram em geral maiores, eu já tive alunos pequenos, há uns 20 anos atrás, menorzinhos, mas em geral eram um pouquinho maiores, 4, 5 anos. Mas mesmo nos menores, como assessora de algumas escolas ou prestando alguma capacitação, já testei muito isso e deu muito certo. Tipo, a gente não falou que a criança, ao nascer, já tem ouvido poético? Então, eu sempre falo para as pessoas, não subestime esse ouvido poético, porque um hipopótamo na banheira molha sempre a casa inteira. A água cai e se espalha, molha o chão e a toalha. E o hipopótamo nem ligo, estou lavando o meu umbigo. E lava e não sossega. Esfrega, esfrega, esfrega a orelha, o peito, o nariz, as costas das mãos e diz, agora eu vou dormir na lama, porque lá é minha cama. Veja só. Então, assim, eu falo para crianças muito pequenininhas. Teve uma escola, muitos anos atrás, que apresentou um palco, né? Com crianças de 3 anos e meio, acho que eles não tinham 4 anos. Essa foi uma das poesias que elas apresentaram. Aí, os adultos, o hipopótamo deles, banheira, molha sempre a casa inteira. A casa, né? A água cai e se espalha, molha o chão e a toalha. Então, assim, tantas poesias. No primeiro dia de aula, agora eu não estou mais em sala de aula, mas assim, no primeiro dia de aula, a primeira coisa que eu faço, tem o planejamento dizendo que é para conhecer o amigo, que é para conhecer o colega, a primeira coisa que eu fazia era soprar as poesias para os meus alunos, né? Com muito carinho e com muita vontade de que eles gostassem, que eles se identificassem. Então, eu fiz uma seleção, se você apertar aqui um pouco o botãozinho, vai sair centenas de poesias de Sérgio Caparelli, de José Paulo Paz, de Pedro Bandeira, de Tatiana Belink, Vinícius, Cecília. Então, isso sempre foi muito bom, né? Isso sempre foi muito bom para as crianças, para a oralidade dessas crianças. E eu, como profissional, também me sentia muito motivada a dizer em momentos diferentes. Olha que eu falei na didatização, mas em momentos, assim, que não precisava estar didatizando tudo, né? E aí vem todo mundo, senta na roda, na duna, tena, catena, bico de pena, sola, sola, da conta e bem, que são 10. Lá vai para as parlendas, que Veríssimo de Melo tanto fala, que Yolanda Reis também diz, que depois das canções de niná, os brincos, as parlendas são um presente que a gente pode dar para as crianças. É isso. Celi fez um comentário que diz assim, a contação deve ser uma entrega, né, do leitor. Isso. Né, e o leitor precisa acreditar no que está lendo. E aí essa postagem dela dialoga muito com que a Aline, que tem 2 bebês, né, um de 2 anos e 9 meses e o outro de 1 ano e 4 meses, que amam manusear os livros. E o mais velho conta a história para o mais novo. Né? E ela está dizendo aqui que acha tão fofo. E aí ela diz que acredita nisso como estímulo. E aí a minha pergunta é, como as famílias podem estimular esses comportamentos leitores, né, nessas crianças, nas suas crianças? Justamente onde Valdívia, Paloma Valdívia, ela fala um pouquinho sobre isso, essa coisa de novo, do triângulo, parece até com Yolanda, mas dessa vez, escola, família, né? Escola, família e o livro. E aí, o que pode fazer? Os pais, o que os pais podem, como eles podem colaborar? Sistematizando momentos para isso. Todos os dias o bebê não dorme? Todos os dias o bebê não toma banho? Todos os dias o bebê não come? Então, todos os dias, ele pode ouvir canções, ele pode ouvir histórias, ele pode ler junto, né? Ler junto com o pai, com a família. Todos os dias ele pode fazer isso, sim. Eu tenho certeza que a maioria dos pais hoje, né? Eu digo porque sempre, de vez em quando, nunca mais fiz, mas faço contação em livrarias, eu vejo pais muito novos, né? Adquirindo aquele hábito
de estar colocando, de presenteando seu filho com aquele momento de literatura. E aí eles me perguntam que livros eu devo comprar. E outra coisa, hoje na internet a gente pode ler bastante sobre isso, né? Os pais, as famílias podem ler bastante. Procura aí uns blogs, uns sites interessados a esse público, que você vai achar muita coisa boa. Você vai achar muita coisa boa. E só não deixe, não desista, né? Porque de repente você não desista, porque de repente você vai ler, você achou esse livro maravilhoso para criança. Ai, eu amei. Comprei para criança, comecei a ler, meu filho não quis. E agora? Tenta em outro Paciência, momento. não era o momento dele Não era o ouvir, né? momento. Naquele momento ele queria brincar, naquele momento ele queria, sabe, outra coisa, né? Mas insista, deixe lá. Agora também cria o hábito de estar lendo. Você já viu muitas vezes... Uma vez eu peguei um livro, a minha filha já era grandinha, tinha acho que uns 10 anos. Mas eu vim com ela no carro e quando o semáforo parava um pouco, eu fiquei, porque eu sou a rata de biblioteca. Não tem. Aí eu ia numa editora, uma distribuidora, né? E pegava muitos livros. E eu li o Brasil das Placas. O Brasil das Placas era uma crônica bem muito legal, né? Morro de rir com aquilo ali, né? Morro de rir. Aí eu começava a fazer, meu Deus, que demora para chegar em casa, que eu queria terminar de ler, sabe? Queria terminar de ler, eu queria ler o tempo todo. Eu fiquei assim, poxa, com muita vontade de ler e sorrindo sozinha. Aí minha filha ficava observando. Ela chegou em casa, ela disse, o que tanto tem nesse livro que você quer ler o tempo inteiro? Quer dizer, você também pode. E aí depois ela foi buscar, olhou o que tinha, eu falei para ela o que era, tal. Mas aí, quando você disponibiliza livros em casa, deixa livros de todas as... E textos diferentes, tá? Tamanhos diferentes, e texturas diferentes, né? E também tem aquela questão, Formatos, Fabiana, né? formatos diferentes. Hoje eu vi um vídeo engraçado. Me mandaram um vídeo hoje, um menino mostrando os livros. Esses são os meus livros. Olha só, ele fazia. Esses são os meus livros. Pegava um livro, mostrava. E esse aqui, ele pegou um e esse foi. Ele nem falou sobre o livro, nem leu a história. Ele fez, esse aqui foi minha mãe que me deu. Nunca vou perder. Mas ele estava ali, naquele vídeo, para mostrar os livros, né? Ele queria fazer como outras pessoas fazem, mostrar o livro, dizer, falar sobre o livro, fazer uma resenha sobre o livro, talvez. Mas o que se destacou, que eu achei interessante, foi ele beijar. Nossa, essa foi minha mãe, nunca mais eu vou perder esse livro. Né? Voltou aquela questão da afetividade. Então, quando você busca livros, você pensa, você também tem que conhecer um pouquinho o seu filho, né? Tem que conhecer um pouco. Ainda tem aquela história, Fabiana, eu não sei nem se a gente está com tempo, né? Mas ainda tem... A gente está com 8 minutinhos. Pronto, ainda tem aquela história de assim, eu quero esse livro. Ah, você não vai levar esse livro, você vai levar, né, na hora da compra do livro, né? De vez em quando deixa levar aqueles livros mais, né? Que ele está ali para escolher também. Mas começa a inserir também os livros de narrativas, de boas narrativas, tá? Precisa. Rejane disse aqui que leu muito para o filho dela quando ainda era bebê e que ele ficava olhando para ela atentamente. Quando ele ficou maiorzinho, ele completava as leituras, né? Então ele adorava esse momento com ela. Né? E Terezinha diz que hoje vê o resultado de ter estimulado a leitura nos filhos dela, né? Então isso é bem bacana. E aí, voltando um pouquinho para Yolanda, né? Ela diz o seguinte: considero que o período mais fértil para a aprendizagem da literatura é a primeira infância, porque essa necessidade de construir sentido que nos impulsiona desde pequenos a trabalhar com as palavras para habitar mundos possíveis e para operar os conteúdos invisíveis é parte da nossa bagagem simbólica. Ao fim e ao cabo, a nossa história, a pessoal, regional, nacional, a universal, é uma odisseia humana feita de linguagem.
uma narrativa da experiência acumulada de que já viveu mais ou antes. E nunca, como nos primeiros anos, essas conexões são tão claras, né? Então, o que poderia interessar uma criança mais do que a experiência com os outros nesses primeiros anos de vida? Para mim, praticamente nada, né? Tem que ser a experiência com o outro mesmo. Então, como é que a gente vê essa narrativa? Como é que a gente vê esse encontro com os pequenos leitores? Como é que as famílias podem estar junto delas? De que maneira essas famílias podem estimular, né, de uma forma muito clara, essas ações com suas crianças? A família, hoje em dia, tem muitas opções, né? As escolas oferecem, né? As salas de leitura, a biblioteca, dentro das escolas sempre tem um projeto. É difícil ter uma escola que não tem um projeto de leitura que mande o livro para casa. Também tem isso. Muitas escolas enviam o livro para casa. Então, às vezes elas colocam, os professores colocam as sugestões do como trabalhar com esses livros. E eles dão pistas de como fazer, leia, interprete, e no dia seguinte, na semana seguinte, leve, ou toda sexta-feira leva um livro, ou todo dia rodízio e tal. Então a família vai prestar atenção nessa história, nesse título, né? Vai dar conta, porque muitas vezes a gente manda, eu digo a gente, porque eu também já mandei muito livro para casa, e aí a gente pergunta a cada aluno: e aí, como foi sua história? E aí, o que você quer dizer da sua história? Que história você leu? Tal, tal. Mostre o livro, fale um pouco. Ah, mas ninguém leu em casa. Mas ninguém. Tem algumas crianças. Então, ainda bem assim, no meu caso, né? No exemplo que eu posso dar, não eram todos que deixavam de ler. Que deixavam de ler Uhum. em casa e ter essa interação com a família. Mas uma dica que eu dou é, quando a escola enviar, faça isso. Se não acontecer isso com frequência, procure nos passeios priorizar essa ida Uma biblioteca, a uma livraria, biblioteca, né? a uma livraria. Busque, não desconfie um pouco dos livros que ficam muito acendendo, apagando, botando. Ele vai ter oportunidade de perceber isso em outros momentos, em outros brinquedos. Procura, como a gente veio falando desde o início da live, narrativas, bons autores, né? E pede sugestão às pessoas que sempre tem alguém que sabe mais, que está bem, sabe um pouco mais de literatura, está mais inteirado com isso. Então a família, ela tem ela pode fazer isso, ela deve fazer isso, porque as crianças merecem. E esse momento de ficar no colo, ele não tem que ser só de bebê, não, sabe? No colo, literalmente, talvez não, mas aí sentadinho, pertinho, juntinho, como a mãe de João Paul Sartre fazia, né? Que tinha cheiro de mãe a hora da leitura. É tão lindo, é tão bom, é tão indicado, sabe? É bom demais. Uma última perguntinha aí, que a gente só tem mais uns 3 minutinhos, que é: os livros já salvaram aqui, Terezinha, né? Ela colocou que já me salvaram de muitas situações, de explicar coisas que nem sempre são fáceis. Uhum. E aí a minha pergunta é: a gente deve, porque a literatura ela tem os dois aspectos, né? A didática, né? A parte pedagógica, vamos dizer assim, e a parte, né, de deleite mesmo, né? De prazer. Uhum. E aí, como é que a gente faz isso, né? Olha, assim, na escola é impossível a literatura não entrar, as pessoas não, os profissionais não didatizarem a literatura. Não é que eles só façam isso, mas isso é feito. Não adianta dizer, é feito. Didatizamos sim, em alguns momentos. Em alguns momentos, talvez em muitos, mas enfim. Mas a literatura para deleite é urgente, é preciso. Eu fiz um trabalho no CEL já faz um tempo, acho que uns 10 anos, e aí a gente foi para uma escola, acho que em Camaragibe, uma escola pública em Camaragibe, tem uma professora, Elisângela, maravilhosa. Então, ela dizia, não, aqui funciona. Leitura, deleite, funciona. E era uma coisa maravilhosa de se ver e de ouvir todos os dias. E olha que ela mudava o gênero. E todas as vezes que eu chegava lá e eu presenciava, né, ela mudando esse gênero.
literário. E as crianças, hoje é um texto jornalístico que eu vou lá, vou ler. E tal, tal, tal. E pronto, ninguém discutia depois, todo mundo só aprendia. De qualquer forma, a criança aprende. Mas a gente não precisa estar o tempo inteiro com essa intenção de que eu estou lendo para. Então, olha, vem tocar, vamos ler aqui, blá, blá, ele vai ler, ele fim, 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 fom, 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 fom. Ele vai ler, vai seguir as onomatopeias, vai balbuciar, vai bater palmas, vai brincar, vai se divertir. Ele não precisa fazer uma tarefa depois, entende? Ele não precisa... Rosângela, Acabou o tempo. não, tá quase acabando. Eu queria ali agradecer muito por hoje.